Há uma afirmação bíblica que diz que no meio dos louvores Deus habita. Ontem eu estava voltando de Maringá com 3 outros pastores. Tivemos um tempo muito legal na estrada, além de conversar, mas de adoração ao Senhor. Nós nos propusemos, como equipe ministerial, trabalhar com vocês essa temática e a complexidade das relações nas abordagens de Jesus. Paulo fala também sobre como deve ser o nosso relacionamento interpessoal. Mas eu achei interessante que, se você pegar só as abordagens de Jesus, essas abordagens são suficientes para nos ensinar muita coisa. E vocês acabaram de cantar, eu quero viver algo novo. E algo novo mexe com a gente, mexe com as entranhas, mexe com o teu temperamento, mexe com a sua personalidade. Eu agradeço a Deus que, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e a gente vai ficando mais sóbrio, né? Na juventude a gente é muito afoito, a gente às vezes fala de forma impensada, e com o tempo você vai ficar mais introspectivo, é uma tendência. Não é, Rubens? Não é, Nai? A gente vive, e com esse propósito Deus vai nos ensinando e trazendo experiências. Mas você concorda comigo que não é fácil lidar com você mesmo? Há uma afirmação bíblica do próprio apóstolo Paulo que diz assim: eu não compreendo nem mesmo o meu próprio modo de agir. Porque o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Então há um conflito dentro de Paulo, ele dizia isso. Você e eu, nós somos difíceis por natureza. Temos gostos, opiniões, nós temos jeitos, interesses, história, sentimentos diversos e dos mais ambíguos, e de vez em quando essas coisas afloram e entram em ebulição. É só pensar no seu casamento e você vai ver como é isso. É só pensar na relação sua com seus filhos. É só pensar na relação de trabalho. É só pensar na relação com seus vizinhos e com os condôminos. Então Jesus trata dessas dificuldades que as pessoas têm na relação umas com as outras. E ele faz então através de abordagem. Na semana passada a gente viu que existe uma relação muito intrínseca entre culto a Deus e relacionamento. Então ele diz: se você estiver no culto oferecendo no altar a sua oferta e você lembrar, grava essa palavra, lembrar, porque o culto é um lugar de memória, de lembrança, de reflexão, que tem alguma pendência com o teu irmão, você deixa a sua oferta no altar, vai lá, trata com ele, reconcilia-te, depois vem e oferece o teu culto. Então ele está dizendo: não adianta você querer vir ao culto, o programa, a sua terça da esperança, o seu culto, a sua célula, vem lá oferecer ao Senhor, mas você tem pendência com pessoas, você tem, inclusive ele fala lá com o irmão, mas depois ele fala do adversário, o adversário que você tem uma dívida. Então ele diz: vai lá, negocia com ele primeiro, depois vem. E a gente tem quebrado esse princípio, porque muitas vezes a gente está com relacionamentos trincados e a gente vem para o culto como se nada tivesse acontecido. E Jesus está dizendo: olha, eu não aceito nem a oração de um marido que está desprezando a esposa. Está lá em 1ª carta de Pedro 3, 1 a 13 ele faz essa menção. Então Jesus ensina algumas ações. O que você faz? Lembra? Deixa, reconcilia, vai lá, resolve e depois cultua o Senhor. Hoje eu quero convidar você a olhar para um outro texto, o texto de Mateus 7, 1 a 5. Jesus vai trazer também uma palavra sobre esse tipo de relacionamento. E ele diz o seguinte, Mateus 7, 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Pai, nos ajude a pensar na Tua palavra nesta manhã e fazer algo novo no nosso temperamento, na nossa personalidade, no nosso caráter, alinhando com a cultura do reino. Por isso que a gente possa ter o credenciamento do Senhor
para comunicar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Percebam vocês que ainda a gente está no Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é rico. Alguém já disse assim, se o cristão se propusesse a viver somente as bem-aventuranças, o mundo seria outro, se você e eu nos propuséssemos a fazer isso. O Sermão do Monte é muito rico. Jesus está ensinando aos seus ouvintes, e dentro dos seus ouvintes nós temos pessoas interessadas em aprender, nós temos pessoas interessadas em pegar Jesus em alguma mancada, nós temos os céticos, e tem todos os tipos de pessoas dentro dos ouvintes de Jesus, ali perto do Mar da Galileia, quando ele expôs esse Sermão do Monte. O Sermão do Monte traz para nós muito da ética do reino, da cultura do reino. Porque a gente vive inserido hoje numa cultura do mundo, e essa cultura do mundo impõe alguns certos ritmos e comportamento, mas a cultura do reino não, às vezes ela faz muita oposição, a cultura do reino faz muita oposição à cultura do mundo. O Sermão do Monte é cultura do reino pura. Como é que o reino acontece? Como é que está no reino de Deus? Como que o discípulo deve agir? Como que o discípulo deve se comportar? Como deve ser o caráter do discípulo? Jesus quer moldar o seu caráter. Então deixa ele fazer isso, por favor. Não resista, como diria o reverendo Messias, não feche o filtro, por favor. Abra o seu coração para Deus tratar, moldar o seu caráter. Normalmente os cristãos gostam de classificar pecados leves e pesados. Por exemplo, a gente acha que é grave roubar, assassinar, adulterar. A gente classifica, nossa, esse é um pecado grave. Agora, falar de uma mentirazinha, de um engano, falar mal dos outros e não pagar as contas, a gente classifica como pecado leve. É ou não é? As pessoas naturalmente pensam assim. Claro que a diferença de um e de outro são nas consequências de certos pecados, mas todos são pecados. Então Jesus pega firme nos pecados que às vezes são classificados como leve. E um deles é esse, o pecado da hipocrisia. É sobre esse pecado que nós vamos tratar com base nesse texto. A palavra hipocrisia, ela vem do latim e do grego e significa a representação de teatro. Os atores que usavam máscaras de acordo com o papel que ele representava na peça. Então, era a prática da interpretação. Eu tive um professor de grego que ele se posicionou contrário a qualquer tipo de esquete e de tipo de apresentação teatral na igreja, porque a interpretação dele, bem literal, era que todo teatro é mentira, é hipocrisia. Por quê? É fundamentado não uma coisa real, mas alguma coisa que dramatiza. Mas guardado esse aspecto, não vou entrar no mérito do pastor ou desse professor que eu tive há 30 e poucos anos atrás, a ideia é que a hipocrisia tem um significado mais negativo, que está atrelado com a falsidade, com a dissimulação e com o cinismo e fingimento. Então, quando uma pessoa oculta uma realidade e coloca uma aparência, uma máscara de aparência, isso nós chamamos de hipocrisia. Ela oculta uma realidade com uma máscara, isto é hipocrisia. Quando uma pessoa aparenta ser tímida, bondosa e humilde, mas na realidade ela esconde lá dentro de si uma forma de ser completamente diferente, isso é hipocrisia. Quando uma pessoa tem um comportamento exterior, que não corresponde ao que de fato ela é no íntimo, no seu interior, isso é hipocrisia. É duas faces. Ela é uma coisa no seu íntimo e na exposição de outra forma. Então Jesus adverte contra esse tipo de comportamento que era comum nos dias dele e ainda é comum nos nossos dias. Eu quero ver com vocês 4 coisas sobre o pecado da hipocrisia. Primeiro, ela acontece nas melhores famílias. Segundo, é expert em apontar o dedo. Terceiro, enxerga o cisco no olho dos outros, mas não enxerga a trave no seu próprio olho. E o pecado da hipocrisia não pode passar batido, tem que ser confrontado. É isso que nós vamos trabalhar nesta manhã. Em primeiro lugar, o pecado da hipocrisia acontece nas melhores famílias. E aqui eu queria ver no texto comigo 2 coisas. Primeiro,
você percebe a conjugação do verbo e o substantivo irmão. A palavra irmão, ele usa a palavra irmão aí no texto 3 vezes. Então ele está se referindo a pessoas de uma relação mais íntima, pessoas da minha convivência. Mas ele usa também o verbo na conjugação no segunda pessoa, do singular e do plural, tu e vós. Vós julgueis. Então nós percebemos que ele engloba tanto os irmãos, como o tu e vós, que amplia, que são todos os seus ouvintes. Então ele está dizendo para todas as pessoas que estão ouvindo, e essa palavra é para mim, para você, para todo mundo aqui, os amigos, os irmãos de fé, mas também todas as pessoas. Aí quando fala julgueis, julgardes, sereis julgados, tiverdes, nós estamos falando de tu e vós. E dá então a ideia de inclusão de todos os ouvintes de Jesus. Na verdade, esse assunto é para a intimidade, para a família, para perto, para os de casa, para os porões da vida. Mas também o pecado da hipocrisia, ele abrange outros tipos de relacionamentos. E entra de forma muito direta, não julgueis. O verbo está no modo imperativo. Não é uma opção sua. É uma ordem, e toda ordem que não é obedecida é desobediência, e desobediência é pecado. Então ele está dizendo, não julgueis para que você não seja julgado. A palavra julgar significa separar, selecionar e escolher alguém. É julgar e emitir uma opinião, um ponto de vista seu. E a ideia é de que você não pode fazer isso ativamente para que você não receba passivamente isso, para não ser julgado. Existe aqui, eu diria, um arsenal da hipocrisia. Arsenal é um monte de armas que a hipocrisia utiliza. Por exemplo, Jesus descreve o comportamento hipócrita em vários aspectos, em vários textos. Mateus 23, 27, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, aquilo que eu falei, vocês apresentam uma máscara bonita, e por fora vocês estão bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e fedor, e de toda a imundícia. Então Jesus está dizendo, vocês fariseus e escribas são hipócritas, porque exteriormente vocês parecem justos aos homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então Jesus combate essa postura. Jesus combate, e ele ensinou dizendo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque a hipocrisia, que é o fermento dos fariseus, ela contamina, ela contagia. Porque vem alguém chegar para você e falar assim, escuta, você sabe daquela pessoa tal? Então ele fez isso, aí você passa a emitir um julgamento. Então, se você não cuidar, de repente você está na mesma sintonia que essa pessoa, que veio emitir uma opinião, fazer um julgamento de alguém, e você envereda pelo mesmo caminho. Então é um fermento que contamina toda a massa, e toda a massa fica levedada por causa de uma postura. Jesus disse, algumas pessoas que chegaram para ele e perguntaram assim, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque o Senhor não olha a aparência. Chegaram para eles dizendo assim. Antes, disseram eles a Jesus, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar impostos ou tributo a César ou não? Diga para a gente se devemos ou não pagar. Agora o texto de Marcos diz assim, mas Jesus percebendo-lhes a hipocrisia. Porque na verdade eles não estavam interessados em uma postura de mudança. Na verdade eles estavam colocando uma máscara para captar Jesus numa mancada e de repente encaminhar ele para o tribunal romano. Mas Jesus percebe a hipocrisia, diz o texto bíblico, e respondeu, por que vocês me experimentam? Traga um denário para que eu veja e trouxer de quem é a esfinge, é de César, então dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele percebe, captura a hipocrisia no ar. E a gente às vezes tem dificuldade de perceber isso, discernir se aquilo que está por trás. Então cuidado. Algumas virtudes que podem ser representadas pelas pessoas de forma hipócrita. A Bíblia diz de 2 virtudes que podem ser representadas de forma hipócrita. Por exemplo, o amor seja sem hipocrisia.
Se ele está recomendando isso, ele quer dizer que às vezes o teu amor pode ser hipócrita. Porque é aquela, querida, eu te amo, mas o que você está fazendo com a internet? O que você está fazendo no seu relacionamento interpessoal? Quer dizer, há uma aparência de amor, mas há correspondência. Papai, eu te amo, mas você não obedece, então aparentemente é um amor hipócrita. Mas a segunda virtude que o texto bíblico diz é: a fé seja sem fingimento, não seja hipócrita. Então quer dizer que você pode estar tendo uma coreografia de adoração, você vem à igreja com a Bíblia debaixo do braço, você participa de alguma coisa no meio cristão, mas no fundo aquilo não passa de hipocrisia, porque no seu dia a dia você não guarda, você não teme, você não observa, você não obedece, você não está em sintonia com o Senhor, você não desfruta da comunhão com Deus. Então ele diz: corre o risco de você ter um amor hipócrita e de você ter uma fé fingida. Mas a Bíblia vai mais além disso. Jesus, ele disse: você pode fazer caridade e ser hipócrita. Então quando você dá esmola, diz o texto bíblico, não toques trombeta. Olha, eu fiz isso, eu contribuí, papapá. Como fazem os hipócritas, porque os hipócritas contribuem, dão esmola, mas querem aplausos. E ele diz: não é assim. Ele também diz: até quando você orar, quando orar, diz Mateus 6,5, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas. E Jesus conta uma história muito bonita do fariseu e do publicano, não é? Aquele fariseu que levantava as mãos do céu, estava no templo, no pátio do templo, e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem a plebe, eu sou dizimista, eu sou ministro, não sei das quantas, eu faço isso, faço aquilo, muito obrigado. E o publicano nem levantava os olhos para os céus, batia a mão no peito, diz o texto bíblico, e dizia: ser propício a mim, pecador. Então Jesus, esse fariseu, foi hipócrita. Então quando você ora, se você descuidar, você pode ser hipócrita. Quando você dá esmola, você pode ser hipócrita. E a terceira prática que Jesus utiliza é do jejum. Quando jejuardes, então não desfigure o seu rosto, porque aí você está fazendo aqui, ó, não vos mostreis contristados como os hipócritas fazem isso, eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Eu estou jejuando, você vê, é duro ser piedoso, viu? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus combate a hipocrisia do amor, a hipocrisia da fé, a hipocrisia do jejum, a hipocrisia da oração, a hipocrisia da caridade. Mas ele faz uma lista terrível, porque a religiosidade pode gerar em você uma aproximação muito grande da hipocrisia. Porque os religiosos da época de Jesus receberam muita palavra dura sobre isso. Olha só, Mateus 23 tem várias. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, porque vocês não entram nem deixam os outros entrar. Ele continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas para justificar, façam longas orações e sofrereis juízo muito maior que isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar, a terra, para fazer um convertido, um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo do hortelã, ou da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, o que são a lei, a justiça, a misericórdia. Ai de vós, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo, limpa o entorno, mas por dentro está todo sujo de rapina e de intemperança. A hipocrisia era só da época de Jesus? Não. Curiosamente, Paulo vai escrever uma carta ao pastor Timóteo, e ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Pode olhar. Comportamento político tem muito a ver com hipocrisia. Eu acho uma hipocrisia você falar alguma coisa na frente e depois você tomar uma atitude diferente, é hipocrisia. Eu me recordo que eu participei de um tribunal de júri, e lá tem o juiz e tem o acusador, os advogados de defesa. E olha,
Eles faziam um bom teatro, porque tem que ser bom de oratória aqui. O advogado tem que aprender no tribunal de júri a ter uma boa oratória. E eles faziam, eu falei, nossa, a gente ficava quase que convencido. E às vezes ele criticava, como é que pode? Metia o pau no cara. Daqui a pouco, acabava a sessão, um período para descanso. Ficava o juiz, o advogado de defesa e aquele que acusava. E eles tudo conversando. Então, a vida continuava normal e eles aí voltavam, tirava a máscara e voltava tudo normal. Isso é, desculpa vocês que são do meio jurídico, mas muito cuidado que vocês correm um risco terrível de hipocrisia. Então Jesus, ele desmascara, ele abre o arsenal da hipocrisia que está enfronhado em vários lugares. O pecado da hipocrisia acontece nas melhores famílias, acontece com todos nós, acontece com os irmãos e acontece com tu e vós, com todo mundo, conforme Jesus diz. Em segundo lugar, o pecado da hipocrisia é expert em apontar dedo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com um critério, com a medida que tiverdes medido, vocês serão julgados também. Está vendo, meu irmão? Olha lá, aquele fulaninho. Olha, o seu dedinho é perigoso, segura esse dedo aí, por favor, porque às vezes você tem a tendência, está vendo? Olha só. E a gente com o dedo está, na verdade, expondo algo do coração em termos de julgamento, mostrar o erro das pessoas. Não sei não, nesse caso, sabe aquela pessoa? Então isso é julgamento. Quando apontamos o dedo para uma pessoa, quantos dedos tem voltado para nós? No mínimo 3. 1 para ele e 3 para mim. Então Jesus está dizendo que cuidado com esse caderninho cheio de critérios e medidas. Ele usa essas duas palavras, critérios, porque com o critério que você julgar, com a medida que você medir, vos julgarão e vos medirão. A palavra critério tem a ver com condenação ao erro, decisão de alguém quando toma a respeito das faltas dos outros. É uma sentença condenatória. Na língua grega a palavra é crima. E depois vem até a palavra crime. Crima é a palavra que Jesus utiliza aqui, a punição. Então ele diz, muito cuidado com essa sentença condenatória que você tem às pessoas. Mas ele usa outra palavra, medida, metro. E aí você consegue entender o parâmetro, a régua que você utiliza. Muito cuidado com a sentença e muito cuidado com a régua que você utiliza. As pessoas fazem os seus julgamentos utilizando critérios e medidas, utilizando sentenças de julgamento e réguas. Aqui a gente tem que se preocupar com as nossas leituras mesmo. Porque às vezes a gente está olhando as coisas de um ângulo e você tira daquela leitura as suas interpretações. A gente tem visto algumas coisas e a gente tira pelos fake news aí muita conclusão errada. Nós vivemos num mundo muito perigoso que estimula a hipocrisia por conta dos fake news. E a gente às vezes entra no vácuo. Vocês acreditam que a gente tem de tudo na igreja? Tem gente intolerante dentro da comunidade de fé, diz, olha, se você votou no Bolsonaro, eu não queria ficar na mesma igreja que você. Se você votou no PT, eu não queria estar na mesma igreja, vou procurar uma igreja que não vota no PT. Muito cuidado com a forma como você está trabalhando. Jesus está dizendo aqui, cuidado com os seus julgamentos. Tenha precaução, não faça julgamentos para que você não seja julgado. Para com esse ímpeto de tecer comentários condenatórios das pessoas. Cuidado com a sua precipitação, com a sua impetuosidade. Escapou. Falei demais. Cuidado, é isso que Jesus está dizendo. Cuidado com as suas versões, você corre o risco de emitir, de sentenciar e dar um juízo equivocado. Cuidado, não fique por aí julgando as pessoas. Ontem a gente estava brincando, eu estava numa festa de aniversário e de repente foi tirar uma foto e do meu lado tinha uma cerveja. E se alguém maldosamente pegar aquela foto e falar, o pastor estava lá olhando a cerveja e pegando a cerveja e emitir um juízo equivocado. Então o Senhor insistiu que a igreja que foi instituída por Ele não é um tribunal de crentes. Deus não fez você juiz, Ele é o juiz. Lembre que a medida e o critério que você medir e julgar as pessoas, você também será medido e julgado. Isso é o que tratamos de a lei da proporcionalidade.
Você já ouviu falar da lei do talião? No Velho Testamento existia uma lei muito dura. Olho por olho, olho por olho, dente por dente. Quer dizer isso? Se alguém feriu você e machucou seu olho, você tem o direito de tirar o olho dele também. Se ele, de alguma forma, acidentalmente, quebrou seu dente, estragou seu dente, você pode estragar os dentes dele também. Isso era a lei do talião no Velho Testamento. Jesus, ele veio e ele revogou essa lei. Mas no caso de julgamento, ele diz que existe uma lei de proporcionalidade. Do mesmo modo que você julgar, que você medir os outros, as outras pessoas também vão fazer reciprocamente. A lei da proporcionalidade, nesse caso de julgamento, é instituída, é falado pelo Senhor. Ele assevera, o critério com que você julgar, versículo 2, será julgado também. E com a medida que você medir, será medido também. Na verdade, ele está dizendo assim, o que você planta, você colhe, é o efeito bumerangue. Quando você joga, ele retorna. E aqui não é um peso e duas medidas, é um peso e uma medida. No mesmo peso, na mesma medida, você vai receber reciprocamente a lei da proporcionalidade. A mesma régua que você utiliza será utilizada contra você. Uma vez eu escutei um pastor pregando sobre sinceridade e sincericídio, e eu já falei para você sobre isso. A sinceridade, ela tem a ver com o uso da verdade no sentido de conscientizar, de desenvolver melhorias e promover aprendizado nas pessoas. É dizer a verdade para ajudar as pessoas. O sincericídio é sincero com suicídio, por aí mesmo. É o oposto. O sincericídio é quando você diz a verdade, mas sem pensar, sem limites, sem reflexão, prejudicando a outra pessoa. Isso é sincericídio. Não, eu sou sincero mesmo. Não, nem toda a falar a verdade, a sinceridade é boa. Cale. E pense se aquilo vai corroborar, vai ajudar, vai promover, vai contribuir terapeuticamente para a vida da pessoa. E no que se refere aos julgamentos, há muita gente sincericídia. E às vezes falta mais sinceridade. Terceiro lugar, o pecado da hipocrisia. Já vimos que acontece nas melhores famílias. Segundo, é expert em apontar o dedo, julgar, emitir critério, medida. Terceiro lugar, enxerga os outros e não a si mesmo. E aí Jesus usa um exemplo legal. Eu me recordo que era mais comum no passado, não sei se o mundo era mais empoeirado ou mais cheio de cisco. Eu não recordo, acho que nem na minha época de casado, a gente, entrou um cisco no meu olho, tira aqui. Eu lembro que quando criança, um cisco no olho, a gente pegava um lençol limpinho e fazia todo aquele cenário para colocar bem em cima do cisco e ele capturar. Era assim que a gente fazia no passado. O cisco, ele é pequenininho, mas ele incomoda. Então Jesus, ele fala o seguinte: por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão, mas você não enxerga uma baita trave que está no seu olho? Então a gente olha o cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave. Ele está dizendo: ei, se enxerga, meu. Antes de ficar olhando, vê você mesmo. Há uma dinâmica que eu faço de vez em quando. Pego uma folha branca de papel sulfite e coloco uma pintinha de uma cor escura no meio. E mostro aquela folha com aquela pintinha no meio. E pergunto para a pessoa: o que você está enxergando? O que você acha que a maioria das pessoas vão dizer? Um pontinho escuro no meio. Eu falo: por que você não diz? Eu estou vendo uma grande folha branca com um pequeno pontinho no meio. Porque a tendência nossa é ficar olhando o cisco dos outros e deixar de ver as coisas mais bonitas. Por isso que a palavra trave aqui significa viga. É um pedaço de madeira considerável. E o argueiro, que é o cisco, é um talinho, um raminho seco, uma palhinha, um resíduo de cereal. É uma coisa muito ínfima e pequena. E está no olho do irmão. E você enxerga e você vê. E Jesus está dizendo: cuida da sua vida, não fica cuidando da vida alheia. É isso que ele está dizendo. Mas interessante que ele usa a palavra reparas. Reparar significa perceber, notar, observar, olhar os outros, olhar a pessoa alheia e perceber os defeitos. E ainda
vendo isso, quer tirar esse cisco. Você sabe que Jesus não está dizendo, não, jamais tire cisco do olho do outro. Não, ele está dizendo, pode tirar. É terapêutico fazer isso, quando você vai tirar o cisco do olho do teu irmão. O que não pode acontecer é você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas você sempre ter trave nos seus olhos. Então ele diz, primeiro trata você. Por isso que em Lamentações de Jeremias ele diz assim, porque se queixa, pois o homem mortal, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamente o seu pecado, chore pela sua devassidão, chore pelas suas incoerências, clame a Deus, para que limpe o seu coração e a sua intimidade. Aquele que está em pé, disse Jesus, cuidado para que não caia. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, ele tira a máscara das pessoas. Ele diz, cuida do seu nariz. E tem cuidado de ti mesmo. Ai, mas eu queria, deixa-me tirar o argueiro, o cisco no olho do teu irmão, do meu irmão. Deixa eu fazer isso, meu irmão. Quanto atrevimento quando você tem trave. Quanta petulância sua se você tem trave. Quanta arrogância, quanta ousadia, quanta falta de se colocar no seu lugar. Mas quando você tem procurado tirar a trave do seu olho, se ofereça para tirar o cisco no olho do irmão. É isso que Jesus está dizendo. É uma atitude terapêutica, um ato de bondade. Há muitos anos atrás eu vi uma história de uma senhora que ela olhava da sua janela e ficava reparando as roupas no varal da vizinha. E um dia ela chamou seu marido e disse, marido querido, vem cá, olha só, que roupa encardida dessa mulher. E o marido observou e tomou uma atitude. Ele pegou, levantou o vidro da janela e pediu para ela olhar de novo. Ele falou, nossa, as roupas estão claras. Ele falou, o problema não está na roupa encardida da sua vizinha. O problema está na falta de limpeza dos vidros, dos seus vidros da sua casa. É isso que Jesus está ensinando. Que às vezes a gente está olhando lá e não percebeu que o problema está aqui. E Jesus quer lidar com você. Se você quer ter bons relacionamentos, cuida da sua janela. Cuida da sua trave. E não fica cuidando do cisco do outro. E por fim, o pecado da hipocrisia se acontece nas melhores famílias. É expert em apontar os dedos, enxerga os outros e não a si mesmo. O pecado da hipocrisia precisa ser confrontado. Ah, mas Jesus foi sempre bonzinho com as pessoas. Jesus falava doce e suavemente. Como vocês acham que estava a entonação de Jesus quando falava, ai de vós escribas fariseus, hipócritas? Ele dizia assim, ai de vocês escribas e fariseus hipócritas. Era assim. O que a gente precisa aprender com Jesus é que ele não minimiza o problema. Ele não fala por trás, mas ele fala de frente e confronta as pessoas. O tema não passa batido e impune, a hipocrisia é levantado. Ele não destaca o problema da hipocrisia. Está vendo o que aconteceu? Os escribas e fariseus sempre foram hipócritas. Na história toda é assim. Ele contou para os seus discípulos e falava de escondido. Ele nunca fez isso. Ele simplesmente na frente deles diz, fariseus e hipócritas. Ele não fala por trás, ele não tapa o sol com a peneira, ele não alisa, ele não põe panos quentes, ele não esconde nada debaixo do tapete. Ele confronta. O propósito é importante. Desculpa, a propósito, é importante você saber a diferença entre confronto e afronta. Eu falei recentemente sobre isso. Confrontar é colocar frente a frente, é acarear, é checar. O afrontar é atacar de frente, é dirigir a afronta, é insultar. Confrontar e afrontar. Esses dias eu estava brincando de vôlei aqui na nossa quadra, num sábado à tarde, e o diácono Renato, ele estava no meu time, e por alguns erros consecutivos ele me disse, pastor, sai de perto da rede. Ele afrontou ou confrontou? O que vocês acham? Confrontou. E aí, o que eu tenho que fazer? Se eu tiver juízo, vou ouvir, se eles têm mais experiência que eu, ele vai saber como faz isso melhor. Acatei a palavra de confronto dele e percebi que melhorou. Na verdade, a gente sempre confunde o confronto com a afronta. O confronto ele é importante, o confronto ele é terapêutico, ele trata você, ele ajuda você em muitas coisas. E tem gente que não gosta de ser confrontado. É preciso aprender a ser confrontado.
há 2 domingos atrás eu falei aqui que Elias foi sustentado pelos urubus. Aí o outro Renato chegou, estou cercado de Renato confrontante. O outro Renato chegou: pastor, corvo não é urubu. Falei, mas tá bom. Fui pesquisar à tarde. E aí eu percebi que de fato há diferença entre eles. O que às vezes se confunde é porque os dois gostam de comer tanto corvo como urubu, carne putrefata em decomposição, tanto o corvo como o urubu. Mas ele tinha razão, o corvo é um animal bem diferente do urubu. Ele me confrontou, ele não me afrontou, e isso me ajudou. O que você precisa é estar mais aberto ao confronto, jamais afrontar as pessoas, mas estar aberto ao confronto. O seu pensamento, às vezes a gente vai tomar nossas opiniões, a gente afronta as pessoas, mas confronta de forma sadia. Jesus confrontou de forma direta, Jesus teve um confronto descritivo, ele falou: vocês são hipócritas. Ele foi direto, ele foi descritivo, porque vocês por fora, bela viola, mas por dentro, pão borolento. É preciso aprender a dar e receber feedback, e o efeito do confronto é corretivo. Se os fariseus e escribas tivessem ouvido Jesus, eles tinham feito uma revisão de vida e percebido que equivocados nós estamos. Por isso Pedro recomenda: despojando você de toda maldade e dolo e de hipocrisia. Larga a mão da hipocrisia, meu querido. Os seus olhos precisam estar limpos, desobstruídos e não comprometido com nada, o que não pode é tentar tratar os outros estando a sua vida comprometida. E você vai ver claramente. Quero convidar você a se colocar em pé. Que apelo que faz nessa mensagem? Hoje na mensagem vocês foram afrontados ou confrontados? Confrontados. O que fazer? Revisão sempre. Ah, Deus me ajuda. Eu preciso tomar mais cuidado, porque às vezes eu me escorrego na hipocrisia. Sabe vocês que vieram brigando talvez hoje para o culto, saíram de casa pé de guerra, e aí vocês param ali, descem na escada: silêncio, reverência, que nós estamos entrando na casa de Deus. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Sabe que você que fala que ama Deus, que ama tudo, mas vai lá no campo, chuta a canela do seu irmão, xinga o cara, isso é hipocrisia. Então Jesus, ele quer tornar você melhor, e a mim. Vamos cuidar das nossas traves. Se possível for eu tirar e me ajudar nisso, eu posso ajudar os irmãos que estão com cisco. Mas primeiro tira a trave. Pai, estamos aqui com o propósito de te servir. E Jesus, confronta a gente. Confronta a minha pessoa, confronta os meus irmãos. Confronta o tu e vós. Nas melhores famílias nós temos a hipocrisia. No nosso meio nós temos a hipocrisia. Nos ajude a olhar para a face do leão e ser desnudado. Nos ajude para olhar para esse olhos como chamas de fogo e ser desnudado diante do Senhor. Faz isso e torna a gente melhor. Em nome de Jesus. Amém.